Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um podcast e hoje o tema está muito top, muito top. E aí nós trouxemos aqui só cristãos, homens de Deus aqui, que fazem parte do militarismo, né? A Polícia Militar, Fuzileiro Naval e a Marinha de Gola. Então aqui está muito bem representado hoje aí para a gente tratar desse assunto, que é um assunto muito perguntado por muita gente. Tem muito jovem hoje que está querendo ingressar nas Forças Armadas. Existem algumas religiões, né, que proíbem, né, o cristão ser militar. E é isso que a gente vai tratar desse assunto aqui. Se você já gostou do assunto, curte aí, compartilha, deixa o seu like. A gente vai falar desse assunto que vai ser uma grande bênção aí para a nossa vida, beleza? Vamos lá, pessoal. Roda a vinheta! O Jorge, né? A Tude é suboficial do Fuzileiro Naval, né? O Jorge é sargento da Polícia Militar, né? E esse que vos fala aqui, o Mortal, né? Sargento da Marinha também. Então estamos todo mundo aqui junto hoje. A gente vai hoje destrinchar esse negócio aqui. Crente, né? A gente está lá de serviço. E aí, se houver uma situação, a gente vai bater nessa tecla, que é o tema principal, mas a gente vai falar de tudo, inclusive até dessa garotada que está ouvindo a gente aí, que de repente está pretendendo trilhar um caminho aí, quer fazer um concurso para a Polícia Militar, quer fazer um concurso para o Fuzileiro Naval, quer fazer um concurso para a Marinha de Gola. E aí, glória a Deus. Vamos primeiro se apresentar aí. Tude, se apresente aí para a gente conhecer melhor. Bom, eu sou Tude, né? Sou suboficial Fuzileiro Naval, como nosso querido pastor aqui me apresentou. Estou nas Forças Armadas há 27 anos, né? E estar aqui é um prazer muito grande estar aqui. Um tema recorrente, polêmico. Verdade. Sempre que, às vezes, a gente tem um bate-papo formal, essa pergunta, essas questões vêm à tona e acho que é um momento muito bom para a gente estar trazendo à luz da palavra aquilo que a gente pensa. Bacana, bacana. Jorjão se apresenta. Eu sou Jorge, o diácono Jorge. Sou sargento da PM, mas já estou na reserva, glória a Deus, por Deus me te guardar esses 30 anos, né? É fácil não, irmão. Porque para quem é cristão e é militar, qualquer Forças Armadas, é um topo, quando a gente chega a 30 anos, é um topo da montanha. É verdade. E estamos nesse podcast aqui para a gente tirar alguma dúvida de todos que estão aí assistindo a gente aí. Beleza, beleza, pessoal. Então vamos lá começar esse tema tão polêmico, tão desafiador. Claro que a gente sabe que hoje, né, as Forças Armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, elas não atuam diretamente hoje, graças a Deus não há uma guerra, né? Então às vezes o camarada passa lá 20, 30 anos de serviço, né, e não tem nenhum combate real. Mas a gente sabe também que, pela nossa experiência, eu já tenho mais de 20 anos de casa. Está com quantos anos? 27. 27 anos de casa, eu tenho 22. A gente já viu situações, né, de colegas aí, né, de invasão, e às vezes o colega, né, abateu humilhante. Entendeu? Então, assim, a gente não... A verdade é que as Forças Armadas ela tem que estar pronta para atuar, né, é a sua obrigação, apesar da gente hoje viver, né, numa paz, né? O Brasil está em paz, o Brasil é amigo de todo mundo, mas a gente sabe que a verdade não é essa, né, gente? A gente tem que saber disso, a verdade não é essa. O Brasil faz uma boa política, mas tem muita gente de olho nessa nação aqui. Caso entre em conflito, a gente vai ter que reagir, né? A gente vai ter que estar pronto porque esse é o cumprimento da missão. E aí, somos cristãos, né? Jorge, então, nem se fala, né? Que está direto, né? Teve direto ali, né? No corpo a corpo, no cara a cara, para combater o crime, né? E tá guardando o Estado. Então, assim, claro que você se converteu já estava na corporação, certo? Eu me converti uns 34, 35 anos, né? Jorge, chega um pouco mais perto do microfone.
Puxa o microfone para você, ele vem. Isso é como que ele é obediente. Conta aí. Eu me converti há uns 35 anos. E graças a Deus, Deus tem esse poder de mudar o homem, né? E muitas das vezes a gente fica no mundo, não quer voltar para o Senhor, mas quando descobre o amor que Ele tem por nós, a gente pede desculpa a Ele, pede perdão 1000 vezes. É verdade. Né? Porque Ele muda realmente quando a gente dá o direito a Ele mudar. Mas assim, você se converteu, você já era policial. Já era policial. Pronto, é isso que eu quero, a gente quer saber. Tude, você já entrou na Marinha, já era cristão, como é que foi? Não, eu me converti em 2005, já estava com 11 anos na Marinha, já era sargento. Uma experiência muito boa que eu tive com Deus, e nesses 11 anos eu tive contatos com vários militares que eram cristãos, né? Lógico que eu costumo dizer que tem marca, homem de tudo que é marca, né? Então também tem cristãos que são muito, assim, vamos dizer assim, meia boca, né? É. Mas, assim, os que tiveram maior influência na minha vida são homens de Deus realmente. E eu estando na Marinha, eu tive um contato maior com pessoas evangélicas e foi para mim um momento de salvação realmente ali. Olha, a importância de também acontecer o evangelismo dentro do trabalho. Exatamente. Claro que vamos botar só as coisas direitas. Abaixa um pouquinho o meu retorno, tá muito alto. Aqui não, aí não. Aí, na direita da mesa aí. Onde tá o fone? Isso, obrigado. Pode baixar, vai baixando. Aí, abaixa aí mais um pouquinho. Aí, tá bom, valeu. Bom, essa é a importância da gente estar evangelizando também no trabalho, né? Claro que a gente precisa entender que horário de trabalhar é para trabalhar. Não é o irmãozinho que fica lá, não, eu tô aqui, tô evangelizando, tô fazendo na obra e comendo tempo de trabalho. Não, seu trabalho é para trabalhar. Mas sempre a gente tem aquele horário no almoço, sempre tem aquele dia que você está de plantão, você tem o seu horário de folga, 4 horas de folga ali, né? Sempre tem aquele encontro que você encontra aquela pessoa na hora do licenciado, quando você está chegando no trabalho, e isso de fato realmente faz a diferença, não é verdade? Então é muito importante os cristãos, né, se posicionarem, né, graças a Deus, que testemunho bonito, né, o Tude que conheceu Jesus já como sargento, né, fuzileiro naval. E eu fiz questão de trazer um fuzileiro aqui, porque o fuzileiro, ele tá sempre ali atuando, né? Então a gente estava conversando, você já fez uma comissão para... missão de paz no Haiti. No Haiti, pela ONU, né? Isso, pela ONU em 2017. O que é a ONU, gente? Organização das Nações Unidas. E aí o Brasil faz parte da ONU. Isso. E envia militares lá para o Haiti para poder manter a paz ali. Exatamente, né? Para contribuir para a estabilização. Essa era a missão principal, né? Essa missão foi nucleada pelo Brasil. O nosso Force Commander, né? O comandante de todos os países que estavam atuando no Haiti era o brasileiro. Na época era o general Ajax, quando eu fui. E foi uma experiência muito boa, né? E a gente, quando coloca o capacete azul, a gente é chamado de Peacekeeper. Ou seja... Chamado de quê? Peacekeeper. Que é um pacificador. Esse okay. que significa. Então, durante a missão, por exemplo, a gente quase deixa de ser um brasileiro e passa a ser um cidadão da ONU, né? Então, mesmo nos momentos de folga, a gente tinha todas umas recomendações que, como pacificador, a gente não poderia estar em determinados locais, fazendo determinadas coisas, e foi muito bom, né? E a experiência foi ímpar por vários motivos. A gente teria aqui, acho que uma noite inteira para falar sobre isso. Vamos destrinchar esse negócio. Conta pra gente como é que foi lá. Foi muito bom. Então, é título de curiosidade, né? A gente usava uma sigla, MINUSTAH, que significava Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O Haiti passou por uma crise política em 2004. Na época, o presidente que estava lá foi deportado por questões de gangues, né? E aí a ONU precisou intervir lá. E é interessante dizer que a ONU não mete o pé na porta e entra em qualquer país. Então ela oferece uma ajuda e a nação, se estiver necessitando, como o Haiti precisava muito, é o país mais pobre da América. Então a ONU foi em 2004, foi primeiro contingente, foi para lá, e a cada 6 meses mudava-se o contingente. Você foi na primeira pernada, como a gente costuma dizer? Eu fui no último. Eu fui na... A gente chama de desmobilização. A gente tinha que desmontar o que tinha lá nosso, do campo, que era o terreno que a ONU alugou.
tinha que trazer o nosso material, e nesse período da desmobilização tinha algumas missões que a gente ainda tinha que cumprir, né? De patrulhamento, de escolta dos outros países que estavam indo embora, deixando Haiti. Então, escolta de material, armamento, munição, viaturas, era a gente que fazia. E nesses 4 meses que eu fiquei lá... É quando o militar se sente realmente militar, né? Exatamente. Assim, o que eu falei assim, para alguns amigos que não tiveram a oportunidade de ir, é muito legal quando você se sente importante para alguém. É verdade. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. E o Haiti, como eu falei, é o país mais pobre das Américas. A área mais nobre do Haiti, em Porto Príncipe, só tem 4 horas de energia por dia. Saneamento básico quase que inexistente. A gente era proibido de consumir qualquer coisa, ainda que fosse industrializado no Haiti. A gente não consumia refrigerante, água, nada que fosse de lá. Tudo que a gente levava ou que a gente comprava de outros países que a gente consumia, por conta dos problemas que o país passava. Mas tivemos lá um grupo de evangélicos, né? O Brasil ele era representado pelas 3 forças. A Marinha tinha um contingente menor do que o Exército e maior do que o da Aeronáutica. A Aeronáutica foi somente, acho que uns 12 militares, a Marinha tinha 280 e o Exército um pouco mais, e o último contingente. Ficamos num campo onde outros países também compartilhavam esse campo. O Hospital da Argentina, tinha as Filipinas, o pessoal da Índia. A Índia não usava capacete nenhum, eles usavam um turbante azul, né? Interessante, né? Muito legal. Cada religião, né? Cada religião, eles não prestavam continência, eles faziam um movimento assim de saudação pra gente, né? E dentro do campo tinha lá uma capela, onde os evangélicos se reuniam e tive uma experiência ímpar com o evangelismo lá no Haiti. Nossa, que bacana. Foi muito bacana. Eu conheci um haitiano, um garoto chamado Saviola. E aí ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, dizendo assim: bem-vinda a minha país. Ele estava aprendendo a falar português. E aí o pessoal que era evangélico e que me conhecia, que estava saindo do 25º contingente, falou de mim que estava indo no 26º. E aí na frente do campo tinha uma área enorme, que todo final de semana, aos sábados, tinha uma feira, uma feirinha. E nessa feirinha eles vendiam de tudo. Tinha artesanato, tênis, tinha bolsa, eletrodoméstico, coisa eletrônica, eles vendiam de tudo lá. E aí um dia de sábado, esse garoto foi lá me chamar para me ajudar a negociar com Bombagai. Bombagai significa sangue bom, gente boa. E a gente foi aprendendo a falar assim um pouco do idioma deles, que eles foram colonizados pela França, mas tem um dialeto próprio, né? É como a gente fala português e somente o baiano vai entender o que é nenhuma, eu não como nada, né? Então eles têm um dialeto deles lá que a gente foi podendo ali aprender. Triscar, pocar. Triscar, tocar. Aí quando o Saviola chegou, eu já tinha aprendido algumas coisas na fase do treinamento, né? Uhum. A gente aprende as frases básicas para a gente fazer uma revista, um interrogatório ali, coisa mínima ali. Mas eu, como evangélico, a primeira coisa que eu procurei aprender a falar era como se dizia: Deus te abençoe em crioulo. Era a língua deles. E aí, fala aí pra gente, quero saber. Você lembra ainda? Significa Bon Dieu Beniu. Como é que é? Bon Dieu Beniu. Aí ele responde: o mentu, o Beniu tu, que significa Deus te abençoe também. Quando Saviola chegou lá para entrar, uma das barracas, uma mulher tava vendendo camisas de time da Europa, né? Aí eu descobri também outra coisa, que o barato que nós falamos, que o Xing Ling, não, os chineses, eles falam balato. Eu descobri que a dificuldade de falar o barato é para todas as línguas, que eles não conseguiam falar barato, eles falavam balato também. Compla balato, bombagai, compla balato. Aí eu falei assim: paguei em Lajan. Paguei em Lajan, não tenho dinheiro. E aí o Saviola entrou, eu autorizei ele a entrada lá no portão principal. E aí eu falei para a mulher: não tenho dinheiro. Aí eu perguntei para ele: como é que se fala Deus te abençoe em crioulo? Aí eu falei: Bon dia, Beniu. Ela evangelicou, ela correu de trás da barraca e veio falar com o intérprete, né, que era o Saviola. Falou alguma coisa lá muito embolada, difícil de entender o que eles falam.
Aí ele disse para mim, pô, Tudy, ela tá pedindo para você conseguir para ela uma Bíblia em francês com a letra maior. Nossa. Porque a que ela tem é muito miudinha. E quando chegamos lá, os evangélicos se reuniram para dirigir os cultos, né? Já não devia ter dificuldade para enxergar, Já, né? já. E aí não tem como fazer óculos, país extremamente eu pobre. tenho umas fotos aqui, guardei, depois eu até mostro para o senhor, que eu fiz umas palestras sobre isso. E aí, a gente tinha recebido algumas bíblias para evangelizar. Era somente o Novo Testamento em 3 línguas. Né? Português, era francês, inglês e alemão. Vocês receberam para... Nós levamos, né? Vocês Já levaram. tinha lá. Quando chegamos lá, tinha uma quantidade, várias caixas de bíblias para entregar. Então dava mais de acho que umas Isso veio da 80. onde? Da capelania? E, assim, os evangélicos, eles conseguiram doações, né? O pessoal que estava lá, e a gente fazia cotação e comprava material, comprava instrumento. Vocês compravam com o dinheiro de vocês mesmos? Nosso dinheiro mesmo. Poxa, bacana, gente. E aí quando eu falei assim, vamos lá, e fui lá, chamei o meu parceiro de oração, que era um leal presbiteriano, né? Amigo nosso lá. Eu falei assim, vamos ali que eu tenho que entregar umas bíblias. E aí eu peguei 5 bíblias, eu coloquei na minha mochila e voltei lá na barraca da mulher que tinha me pedido. E aí, pastor, eu costumo dizer nessa hora que faltou fé. Porque quando eu puxei a Bíblia para dar para ela, os haitianos viram, vocês tinham que ver a comoção, né? Muita gente correu em cima de mim. Eu fiquei meio que acuado. Eles chamam Bíblia de Bible. Bible. E começaram, pastor, me puxando pelo braço, somente com 5 Bíblias. E aí eu puxei, mas a mulher que eu tinha prometido, eu entreguei para ela e ela abraçava a Bíblia. Nossa, caraca. Ela abraçou a Bíblia assim, aí, caramba, aí uma outra veio também com a caneta e pediu para eu escrever uma dedicatória em português para ela guardar. Nossa, caramba. Aí, pô, eu não tenho caneta, eu paguei em caneta, né? Pá é não, quem é teu, paguei, eu não tenho. Aí passou um brasileiro, um grupo de brasileiros do exército, aí eu falei assim, alguém tem uma caneta aí para me safar, me emprestar? Aí um cabo amigo nosso lá me emprestou uma caneta. Quando ele viu para que era a caneta que eu comecei a escrever na Bíblia, ele, vocês estão evangelizando? Eu fiz, cara, a gente está evangelizando aqui. Peraí, chamou lá um pastor, aí já viu um pastor do exército. Olha só. Juntou com os evangélicos do Exército do Brasil, juntou. Eu tô arrepiado aqui que eu me lembro da cena. E aquele momento de entrega de 5 Bíblias virou um culto. Porque eles começaram a bater palma, uma alegria. Eles parecem muito com a África, né? Aquela questão da dança da alegria. Eles começaram a louvar e começaram a cantar e tal. E eu comecei, assim, eu fui conhecido como pastor. Eu falei, não sou pastor, sou pastor. E aí foi um dia que eu fiquei muito feliz por vários motivos, né? Primeiro, a diferença que nós temos aqui. O Haiti é um país super pobre, paupérrimo. Muitos problemas. Assim, o Haiti não tem as estações do ano como tem no Brasil. No Brasil a gente tem definido primavera, verão, outono e inverno. Lá não tem. Lá tem o ano inteiro sol, às vezes cai aquele pé d'água e a temporada de furacão. Nossa. Todo ano passa um furacão no Caribe e quase todos os anos o Haiti ele é varrido ou ele é atingido de alguma maneira por um furacão. Inclusive no ano que eu estava lá passou um muito violento, foi o Irma, categoria 5 de 5 possíveis, né? Foi o que atrasou nosso retorno para o Brasil. Mas além dessas questões da dificuldade, eles ficam próximos à divisão de placas tectônicas. Então quase todo ano a Terra treme no Haiti. Foi um dos motivos que prolongou a missão que acabaria até 2010. Em 2010 teve um terremoto terrível, onde 22 brasileiros morreram numa fatalidade muito, muito triste. Tem lá até tinha, né, no Brabate, que era o batalhão do Brasil no Haiti, um monumento em homenagem aos brasileiros que morreram lá, e você vê aquela cena terrível. Para vocês terem a noção de como foi esse evento, a gente se programa para a volta, então assim, a volta depende do que a ONU define, porque os voos são fretados, às vezes fretam um avião, então são aviões nossos da Força Aérea Brasileira que nos conduzia, e nem sempre o que é programado acontece, porque o abastecimento no Haiti também não é fácil. As aeronaves tinham que ser abastecidas na República Dominicana e dependia de tráfego aéreo, então lá muitos voos que vão para os Estados Unidos, que era muito próximo Miami do Haiti, passavam por aquela rota, então às vezes
atrasava o voo ou adiava. Então os brasileiros embarcaram para ir embora às 8 da manhã, se não me falha a memória, na madrugada, aí adiaram o voo, o retorno, eles voltaram para a base e foram descansar para esperar o dia chegar, a família esperando eles voltarem para casa, que ia chegar naquele dia, festa e tal, e aí a terra tremeu. Nossa. Aquela véspera da volta não foi mais volta, o que voltou foi o caixão coberto com a bandeira do Brasil. Então, foram 22 caixões, né? Então, foi um momento muito triste lá, e os que sobreviveram tiveram uma árdua missão. Tanto foi no mês de fevereiro de 2010, se não me falha a memória, e tinha acabado de chegar o contingente que foi em 2009. E aí dobraram a missão, os que estavam lá, os que voltaram tiveram que regressar para o Haiti, e aí foi uma loucura, né? Andando Meu Deus do pelas céu, ruas terrível. E o que assim, mais chamava a atenção é aquela questão da resignação deles, né? Parecia que nada acontecia. A alegria deles de estarem ali. Tanto que, dia 31 de agosto de 2017, a gente descobriu o furacão Irma e tinha um site da NASA, o NHC, que a gente acompanhava toda a questão meteorológica, até para os nossos planejamentos de patrulha, como é que a gente ia, se viesse um furacão e tal, a gente sempre olhava. E aí apontou lá, ele chama de uma precipitação no oceano, né? Aí com potencial, capacidade de se tornar ou uma tempestade tropical, ou um ciclone, um furacão, que aí já é um negócio mais violento. E aí, quando chegou o dia 31 de agosto, a gente ia voltar 13 de setembro. Com essa chegada do furacão, o general falou, adia mais 20 dias que a gente não pode ir embora logo quando tá chegando esse monstro aí. E aí, no último final de semana da missão, da feira, foi quando tivemos contato com vários haitianos. Eles não sabiam. Eles não sabiam da chegada do furacão. Porque como... Você pode ficar à vontade, só trazer o microfone para você, entendeu? Tá Só bom. puxar ele para você. Isso. Ótimo. Como eles não sabiam por conta de energia e tal, vai vir um furacão aí, vai chegar um furacão aí e tal, e vai chegar, tipo assim, fosse mais um. E aí a gente fez mais um culto na praça. A minha ideia, junto com os evangélicos, era fazer um culto, montar um palco fora ali, uma igreja ali ao ar livre, e fazer bacana. aquele apelo gigante, mas interferia nas questões religiosas, isso a ONU preserva. Na fase de treinamento, por exemplo, a gente descobriu que lá eles faziam muito a questão de voodoo. E um dos rituais que já tiveram outros contingentes que presenciaram, tinha sacrifício de criança. A ONU, ela não intervém na questão cultural, mas ela procura preservar a vida. Então, se a gente presenciasse qualquer ritual, qualquer coisa que fosse atentar para a vida humana, a gente interviria com armamento menos letal. Então, essa questão que a gente traz da conversa, de poder matar, assassinar, é muito diferente. Não, ficou até para trás esse negócio. Fica até para trás, né? O assunto aí bombou agora. Bombou, ficou muito interessante. Assim, eu assisti um vídeo, já tem uns meses isso, de alguém levando Bíblias na África. Acho que foi na África, algum lugar assim, desses países mais pobres. E o vídeo é muito interessante, que quando a pessoa chega assim, que abre a caixa, essa cena que você me falou, você tava narrando aí, eu tava com aquele vídeo na cabeça, porque foi exatamente assim, quando o cara abre a caixa, que o pessoal vê que é Bíblia, o pessoal sai assim pra cima, igual, sabe, como se tivesse gente morto de fome, assim, querendo pegar comida. Sedentos. Aí ele sai pegando a Bíblia assim, aí parece a pessoa filmando assim, aí parece uma senhora ajoelhada assim, chorando e beijando a Bíblia, né? E eu falei, meu Deus, assim, eu vi aquele vídeo, deve estar rolando na internet até hoje, e eu falei, nossa, é muito forte, cara, muito forte. É muito poderoso isso, e a gente tem tanta facilidade, né, de comprar Bíblia, né? Exato. E de estar na igreja, de ter a igreja pra gente poder estar cultuando, e muitas vezes a gente não dá valor, né, gente? O senhor falou tudo, pastor. Tanta coisa que vem à mente que aconteceu lá que não seria nem onde começar, mas nesse dia que a gente entregou essas Bíblias, foi na segunda semana de missão que eu estava no Haiti.
Na primeira semana, os pelotões eles regulam a arma para tiro. Aí um amigo nosso do meu pelotão, ele perdeu a avó materna numa quarta e na quinta morreu a avó paterna. Materna. Foi um dia sem uma avó e outra avó. Ele ficou arrasado, né? E aí eu falei assim, o meu encarregado era um tenente, fiz, pô, tenente, vamos deixar o amigo ali, porque, sei lá, ele vai pegar em armas, pode estar no banzo. E a sugestão, quando foi levada o banzo é da depressão, é, gente. depressão, saudade e tal, aquela coisa. Aí ele falou assim, não, Tudy, eu quero estar lá com o pessoal, porque eu me distraio e realmente isso vai acontecer. E foi muito tranquilo ele ter ido conosco lá. Quando eu voltei narrando essa cena das Bíblias, ele estava à mesa jantando conosco quando acabou a feira. E ele falou assim, pô, Tudy, é muito bom a gente fazer a vontade de Deus. Eu estranhei ele falar isso porque ele não é evangélico. A gente tinha um problema sério lá no Haiti, dentro da base, porque chegava sexta-feira, era um happy hour, né, que eles faziam lá, então o pessoal costumava consumir bebida, e ele era um dos que consumiam bastante bebida. E ele falou aquilo e chorou, né, que era bom fazer a vontade de Deus, e ele falou, lembrou com certeza das avós, né, que morreram e tal, e a gente começou a orar pelos nossos amigos que estavam lá. Quando a gente ia dormir, o beliche tinha uma cortininha que era o seu quarto, seu apartamento. E era o momento que a gente conversava com a família, igual no navio. Mas assim, só ele, Deus e o inimigo que sabiam o que ele passava ali dentro. Então, a gente sempre estava trazendo um fortalecimento para ele. Pessoal, para quem não tem ideia, que tá ouvindo de casa, é um biongozinho pequenininho assim, um negócio que você bem... entra assim... Entendeu? Igual os beliches de navios ali, você tem uma cortininha que você passa ali e você... Os caras fazem a sua casa aquilo ali. E aí teve um domingo, o domingo lá era o dia que os evangélicos se reuniam. Eu, assim, tenho um pouco de dom de música, toco saxofone. Oh, glória! Na época eu não tinha aprendido ainda, né? E a gente se reunia para ensaiar o louvor pela manhã. Aí depois do almoço, que domingo era o dia que o rancho descansava, então a gente comia ração, né? Em outro momento a gente mostra uma ração para o pessoal ver o que é. É tudo empacotadinho assim, empacotadinho, a gente comia ração para o pessoal do rancho ter um descanso, que eles não paravam, né? São 6 meses trabalhando direto, e um dia era o lazer deles, era o domingo. Então depois do almoço que a gente consumia a ração... E não podia comprar nada fora, né? Não podia comprar e nem poderia doar o que sobrava. Porque se um haitiano comesse algo que a gente oferecesse e passasse mal, foi a comida da ONU que fez mal. É igual aqui no Brasil, né? Pois é, então, terrível. Saneamento básico lá não existia, então o cumprimento lá era assim. Igual aqui na pandemia. Igual na pandemia, porque eram muitos coliformes fecais lá, né? Animais domésticos não existiam, a gente não via. Gato, cachorro, porque vai pra panela. Não tem. O negócio lá é sério. Lá o negócio é sério. E aí, depois que eu almoçava, eu ia digitar o PowerPoint da música pra gente cantar à noite na igreja, né? E tinha uma igreja lá? Tinha um local que a gente chamava de Tenda da Paz, era uma capela. E lá a gente fazia os nossos cultos. E é passando de evangélico para evangélico? Era de contingente para contingente. De contingente para contingente. Tem algum pastor no contingente, esse que era interdenominacional, a gente não tratava de igreja sim, de Jesus. Eu estava falando no início aqui, eu tive uma experiência também, não tão assim grande como a sua, mas eu fui para o Poit, né, a Ilha da Trindade. Né, é uma ilha, para quem não sabe, é uma ilha que pertence ao Brasil de forma diplomática, porque ela está além das 200 milhas náuticas, ou seja, território, ou seja, o oceano só pertence ao Brasil dentro das 200 milhas náuticas para dentro. Além das 200 milhas náuticas, é considerada águas internacionais. Então essa ilha já foi de Portugal, já foi da Inglaterra, né? Já houve muita briga por essa ilha, porque é um ponto estratégico, né? Quem dominar a Ilha da Trindade, né? A Ilha das Malvinas, né? Ou seja, vai ali, né? Consegue dominar toda a América. E aí a Marinha tem um contingente, né, que vai para lá, não sei agora, as coisas vão mudando, né, da minha época para cá, deve ter mudado alguma coisa. Mas era em torno de 34, 35 pessoas, 35 militares. Né, e quando a gente chegou lá, a ilha não tem nada, gente. A gente fica 4 meses na ilha. Jorge, não tem nada. Só tem caranguejo.
A ilha, houve um colono, um inglês lá que foi para a ilha uns anos atrás e aí ele levou um par de cabra, né, 2 cabras lá para falar, se já tiver algum náufrago parar aqui, então pelo menos vai ter cabra, tem leite, Tem né, carne. e tem carne. E aí ele colocou lá as 2 cabras, só que as cabras cruzaram, né, e aí nasceu uma população de cabra enorme, de cabra, de cabrito enorme, e aquele bicho, assim, houve o desequilíbrio, né? Comeu tudo. Porque eles comem a vegetação, quando não tinha mais vegetação, porque a ilha lá da Trindade é uma ilha vulcânica, é um vulcão que explodiu, é um vulcão que explodiu, e aí, tanto que já se pensou em construir pista de pouso lá, e ninguém constrói porque ficam com medo, porque a estrutura da ilha, né? Ela é grande, mas quando você vai para uma radiografia é tipo como se fosse uma taça. A parte de baixo é fina, então eles têm medo de que com a trepidação aquilo ali possa ruir e a ilha vir afundar. Pra vocês terem uma ideia de como é que é. Então você atravessa a ilha num dia andando. Agora, assim, é bem perigosa porque é muito precipício, né? É lugar de difícil acesso e a gente vai para lá para povoar a ilha. Então tem que, né? Todo final de semana a gente sai, tem uma turma que tem que conquistar uma área e tal, e ser incentivado, porque tem que ir para lá para ver o que está acontecendo do outro lado da ilha. Já aconteceu, já ver pessoas naufragarem do outro lado e atravessarem a ilha andando, entendeu? Então a ilha é tomada por militares, tem a parte de também o pessoal que vê aqueles balões meteorológicos. E aí exatamente acontecia isso. Quando a gente ficamos 4 meses, aí quando chegamos lá, né, a gente ainda fica 2 meses com a outra turma que está voltando, para a gente poder aprender o serviço, né, aprender as trilhas, e vai passando um para outro. E assim, de 2 em 2 meses tem chegando alguém novo, mas o tempo da cabritada, que a gente chama lá assim, são de 4 meses. Né? E aí, agora tá de boa, agora ir para ilha, me falaram que agora tá bem mais fácil para desembarcar material, mas na minha época a gente desembarcava material numa balsa, né, perigoso a beça. A gente tinha na época, que foi até na minha turma que nós desfizemos, mas a gente tinha um cemitério lá, que era um cemitério simbólico, não tinha corpo, né, mas de todas as pessoas que haviam morrido na ilha, desde quando a Marinha do Brasil começou a tomar conta dela até aquela data. E nós tínhamos várias lápides lá, de pessoas que haviam morrido ali, ou porque se acidentaram, né, ou porque morreram na travessia ali, né? Então, várias situações. Então, porque realmente era muito perigoso. É bem perigosa a ilha. A ilha, ela tem uns fenômenos assim que você não encontra em lugar nenhum. Às vezes ela tem umas lajes que é muito vulcânica, então não tem muita areia. Então, são aquelas lajes... Já foi lá? Não. São aquelas lajes assim de larvas, de pedra, né? E você vai andando ali pro meio, às vezes você vai ali para pescar, porque não tem nada para fazer. Aí, tá 34 caras para fazer nada. Não, a gente faz muita coisa lá, que é a patrulha, construção, o cuidado. Você chega lá, é tudo bonitinho, pintadinho, e até porque tem que ter algum trabalho, porque senão o pessoal pira. É o famoso banzo. Tem a Praça do Banzo. Né? A Praça do Banzo, que é uma praça assim, onde é uma pirambeira, onde antigamente, né, na época dos escravos, muitos escravos haviam se jogado daquele lugar ali. Então a Marinha foi depois construir uma praça e botaram o nome Praça do Banzo. Praça do Banzo, né? E é complicado, e você ficava ali olhando aquele marzão ali, aquela coisa, a vista é linda, maravilhosa, nossa, muito bonito mesmo. E aí, pessoal, de repente vou até colocar umas imagens aqui da ilha para vocês verem. Aí o que acontece? Nós ficamos 4 meses, em 2 meses ia um pessoal para lá. Quando esse pessoal para lá aprendia, a gente passava a igreja, nós tínhamos uma igreja lá. Então, assim, o meu primeiro contato pastoreando uma igreja foi lá na Ilha da Trindade. Bom. É uma experiência fora do comum, porque assim, sai totalmente do normal, né? Do nosso normal, do cotidiano. Então, a primeira vez, claro que eu não era pastor, mas eu fui para lá, né? Nesses 2 meses que a gente fica lá, a turma que está lá mais antiga, né, fica observando, e aí ela vê quem realmente tem, né, que eles acham que tem um potencial para tomar conta do negócio, para poder seguir, para poder passar na frente. Né? Aí, a minha primeira igreja foi na Ilha da Trindade. E eu sei, não era pastor nem nada, quando o cara falou, você vai ficar responsável, eu falei, que isso, cara, né? E nós tínhamos Bíblias lá, levamos a palavra, e como é um lugar que a gente estava 4 meses sem ver famílias, né? Um lugar que não tem nada, né? É só muita natureza,
E é difícil, parece que é brincadeira, mas 4 meses, meu irmão, vira uma eternidade pra você estar no meio do nada. E a gente ali, aí começa, igual esses reality shows da vida, que na época nem sonhava em existir, mas a gente já começa a ver, você tá bem com o colega, daqui a pouco você tá saindo na pancada com ele, o negócio é sério, um brigando com o outro. É bem isso aí. Oi? É bem isso aí, velho. Meu irmão, é uma coisa de louco, aí daqui a pouco um brigando com o outro. A gente só tinha um telefone público lá. Caramba, é uma luta. E era na época do cartão, agora não, agora modernizou, tem até internet lá na ilha, né? Fiquei sabendo. Mas a gente só tinha um telefone lá na época, cara, a gente pegava o telefone, tinha que comprar cartão, a gente ia ganhar até um dinheirinho pra ir, né? Que a Marinha paga um recurso pra gente ir, mas o recurso gastava tudo, só de cartão telefônico a gente levava aqueles cartão de 50, não sei o que, né? Aí a gente comprava aqueles cartões, quichute lá, a gente comprava quichute. Quichute a gente usava, o cara falava, compra, tem que levar aí 4 quichute. Eu falei, mano, 4 quichute? Como é que eu vou usar 4 sapatos no mês? E usa, cara. Você acaba com 4 pares de sapato em 4 meses. Caramba. É um par de sapato por mês. Sem brincadeira, não dá pra voltar, não. Vem uns bagaço, porque a ilha é terrível. Mas foi lá que eu tive esse contato da primeira vez, né? De estar pastoreando a primeira igreja, de estar assumindo uma responsabilidade dessa. Eu fiquei muito assim. Eu voltei para lá falando o seguinte: nunca mais eu volto. Mas eu tive uma experiência assim muito boa, muito bacana, de levar a palavra, de pregar, de receber depois a outra turma, e o comandante era cristão, ele ia para lá. Então, tipo assim, eu era marinheiro no começo de carreira, você tem muitos anos, né? Era marinheiro no começo de carreira, evangélico recente, entendeu? E aí daqui a pouco eu tô pregando, né, na ilha, tomando conta de uma igreja. E pra mim, assim, e o cara me ouvindo, cara, o cara capitão de corvette, comandante, lá me ouvindo pregar. E eu falei, rapaz, foi desafiador. E acho que foi o teste de fogo. A gente tinha um lugar de oração lá, que a gente ia orar também na madrugada. Foi muito bom. Foi uma época que eu estudei a Bíblia. Olha, estudei muito a Bíblia, eu comi a Bíblia. 4 meses eu falei, eu vou estudar a Bíblia. O tempo vago era queimando Bíblia, estudando Bíblia. E eu aprendi muito, 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 muito. Tinha muito colega lá que também que sabia mais, presbíteros. E aí os caras me ensinavam e eu ia tirava dúvida e buscava. Aprendi muito. 4 meses para mim foi uma grande diferença, foi uma benção. Pastor, bom o senhor falar aí, o pessoal que tá vendo a gente, que queimando Bíblia é estudar a Bíblia, um termo que a gente usa, né? Não é botando fogo não, né? Não é botar fogo na Bíblia não, é estudar, queimar a pestana. É mais ou menos isso aí. Jorjão, me conta aí um pouquinho das tuas experiências aí. Minha experiência, pastor. Fala o microfone um pouquinho. Totalmente diferente de vocês, né? Também é outra realidade, né? É outra realidade. A gente, quando se forma, a gente vai para a área, a gente vai combater mesmo. Porque quando a gente sai, a gente não tem que entregar rosas. Porque quando a gente está na rua, o pessoal já vem para matar mesmo o PM. Infelizmente. A vida que nós vivemos aqui em qualquer área, no Rio, São Paulo. No Rio nem se fala. No Rio nem se fala, porque... Rio, São Paulo é terrível. Terrível, mais terrível do que aqui na Bahia. E nós somos um pouquinho de tudo, né? Nós não somos só policiais militares. Somos médicos, somos psicólogos, somos doutores, somos tudo, porque tem muita área que a gente tem que conversar. A gente tem que entender as pessoas. Não é só o PM, não é miserável como não é só chegar com truculência, né? Tem que entender a situação. Né? Então a gente tem que ter o bom senso também, né? Porque a gente está se tratando com pessoas. É verdade. Mas a mente do povo aí na rua acha que nós não somos humanos. A gente tem que mudar isso, né, Jorge? Outro dia, até fazendo uma colocação nisso, outro dia eu tava com meu filho no carro e aí passou a polícia, né? E aí a polícia passou e, tipo assim, ele fez uma reação como se a polícia fosse ruim.
Entendeu? A polícia, não sei o quê. Porque às vezes a gente vai botar um cinto de segurança e fala, não, tem que botar o cinto, porque senão a polícia vai, né? A coisa às vezes é até errada que a gente fala. Porque, cara, cria um temor. Aí quando passou o carro da polícia, ele ficou assim, como se fosse uma coisa ruim. Aí eu comecei a trabalhar nisso nele. Eu percebi nisso e falei, não, olha só, eles são amigos do papai. Isso, entendeu? Isso aí. Eles são amigos do papai. Se você um dia estiver precisando e você vê esses moços com essa roupa aí, você pode ir lá pedir ajuda para eles, porque eles são amigos do papai. Muito importante o que o senhor fez com o seu filho, porque muitas vezes a criança cresce com esse medo. Fala um pouquinho mais alto, A Jorge. criança cresce com esse medo Isso, e aí fica a vida toda assim com medo da polícia. Não é isso mesmo? é verdade. Então nós na rua a gente se demanda com muitas coisas que, rapaz, eu mesmo teve uma vez aí no Imbuí, o marido tava batendo, espancando a esposa Meu Deus. e ela ainda estava grávida. Misericórdia. Aí chamaram a gente foi lá, paramos e detemos o elemento. Só que ela disse, não leve ele não. Não leve ele não, ele é meu marido. Digo, minha senhora, ele está ali espancando em via pública e você ainda não quer que a gente leve? É E terrível. aí, né? pastor? E aí? É O que a gente complicado. faz? Complicado. Muito complicado. Tivemos que liberar. Complicado. Muito complicado. Se fosse hoje em dia, acho que não aconteceria assim, não, né? Hoje em dia não, Maria da cada Penha Maria da Penha. já Mas pegava antes, ele. Ah, sim, isso já tem tempo, já né? tem tempo. Entendi. E aí a gente teve que liberar ele. Caramba. Aí a gente fica assim, rapaz, Eu sei, Jorge, que tem muita coisa que você não pode falar, né? Eu sei exatamente. disso, que tem você Lógico. tá indo devagar aí, deixa eu ver o que eu posso falar, o que eu não posso. Realmente, a gente sabe como é que funciona. Mas outro dia, eu estava até em casa assistindo um jornal, e aí tinha uma patrulha, né, um policial que estava tentando prender um cara que foi prego em flagrante. E aí o cara estava se negando a entrar na viatura, né, e aí começou a aglomerar familiares e amigos, começaram a se aglomerar em volta do polícia. E aí ele começou a ter umas reações mais enérgicas, entendeu? Meio que ele empurrou a mulher, entendeu? E pegou o cara mesmo com força. Aí tinha uma pessoa perto de mim assistindo e falou assim, nossa, que absurdo agir dessa forma, olha que truculência. Eu falei assim, se eu fosse lá, eu tava fazendo a mesma coisa. Porque você fala assim, porque vocês não têm noção do que é estar no meio do perigo, dentro de uma favela, de uma comunidade onde impera o tráfico de droga, porque o problema não é a favela, não. O problema não é a pessoa pobre. Não é problema. Mas a gente fala favela para entender que é dentro de um lugar onde predomina o tráfico de drogas, onde tem traficante, onde tem camarada armado, que está pronto para poder pegar a tua cabeça, que quando mata PM, os caras ganham até prêmio. Exatamente. Tá vendo? O cara é até promovido dentro da facção. Então, assim, o cara tá ali dentro, tá precisando sair daquele lugar, porque ele quer cumprir a justiça, pegou o cara em flagrante, quer levar o cara, quer sair dali, né, atuar o flagrante dele, levar pra Polícia Civil lá pra poder dar o segmento. E aí o cara não queria entrar e o pessoal começou a chegar junto ali e tal, ou seja, aí a pessoa fala, não tem noção, você tá com uma arma na cintura, né, e tem gente avançando, daqui a pouco alguém puxa a arma da sua cintura e aí? Ele tá acabado. Aí o que você vai fazer? O cara tá vindo pra cima de você, um montão de gente. Você vai fazer o quê? Você não pode ter. Você tem que manter uma margem de segurança. Quem tá vendo não entende. Né? A pessoa de bem que tá ali sentada, que nunca passou por uma situação assim, não entende. Que não tem um treinamento. Porque assim, há um treinamento para ali. Você sabe que até onde é a sua margem de segurança. Ó, se passar daqui para cá, eu já tô começando a ficar em perigo. E aí o cara entra em desespero, pô. Até mesmo pela própria segurança dele, né? Não, exatamente. Eu tô falando da segurança do próprio policial. Ele começa a entrar em desespero, porque o pessoal começa a avançar. Começa a vir. Né? E um pessoal desbocado, e vem aquela mulher toda desbocada né? E sai botando o dedo na cara do polícia, e não sei o que, aquele negócio todo, e o cara tá armado, tá ali, a patrulha são 4 militares, 2, 4, né? São 3. 3, né? Então, aí o cara começou naquela hora ali, o cara não querendo entrar na viatura, e o pessoal chegando pra junto, e aí, meu irmão, ele
Aí tem que ter. O cara tem que ser aloprado. Aí ele foi. Aí ele empurrou a mulher. Ah, que absurdo empurrar uma mulher. Ele jamais ia empurrar essa mulher se ela tivesse no lugar dela. Agora, a mulher avançou, então você vai fazer o quê? Porque o pessoal precisa entender o seguinte, gente, quando a gente está de serviço, seja cristão ou não seja cristão, você pôs uma arma na cintura, né? A arma na cintura não é porque você vai ser mais homem do que ninguém, não, mas aquilo ali é para proteção, né? Para sua proteção e para proteção de terceiros, de quem está à sua volta, no caso do policial, da sua patrulha, entendeu? Então, assim, naquele momento que aquela arma está ali e ela pode passar, ao invés dela oferecer a proteção, ela pode começar a oferecer o risco. Exato. Não é verdade? Os militares mesmo, quando a gente está de serviço, né? A gente está ali, está armado, né? Se houver uma invasão, o que a gente vai fazer? Não tem jeito, meu irmão. Entendeu? Você não pode... você vai ter que... tem uma lei chamada, né, uma regra de engajamento, que é o uso gradual da força. Isso. Né? Você não vai sair usando a força de uma vez só, mas é o uso gradual da força. Começou a se aproximar, né? Você, né, vai dar o tiro de advertência. Né? Se aproximou mais, né, nos membros inferiores. Isso. E se partir para cima, tiro letal. O menos letal e o letal. Exatamente. É uma fala muito interessante. E a gente vê como a sociedade mudou, né? Eu lembro quando eu tinha 10, 11 anos que eu via o policial na rua, em 1986, era um revólver 38 e uma cartucheira com algumas munições, né? Hoje você tem que ir de fuzil pra rua, porque se de colete, a prova de balas, né? Tem que ir com capacete, porque a sociedade mudou. E o desafio que o pastor contou aqui, a experiência, é da gente desconstruir essa imagem ruim que os militares, as forças auxiliares, todos nós trabalhamos com a segurança. Infelizmente foi implementado por questões aí ideológicas, políticas ao longo de 20, 30 anos e a gente hoje sofre as consequências daquilo que foi plantado aí de 20, 10, 15 anos para cá. Verdade. Onde antigamente, onde a criança se brincava de polícia e bandido, eu sempre queria ser o policial. É verdade. Hoje em dia está ao contrário. Está ao contrário. Nessa geração GTA, então, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Tem missões que tem que matar policial, tem que matar pessoas. E aí, o senhor falou uma coisa interessantíssima, né? Que você está ali armado. Está ali armado não é para intimidar ninguém, não é para matar ninguém, não é para assassinar ninguém. É para você primeiro se proteger e proteger outrem. Então, essa questão de que você é covarde porque você faz uso da força desproporcional. Vou te dar uma pausazinha que eu vou aproveitar e a gente pegar o tema principal. Quem está aqui de repente está doido para saber. Cristão pode matar? E aí, Jorge? Eu digo que pode. Porque não é em si ir lá e matar, é para se defender. Ele não vai sair aí atirando a ermo, mas se ele tá em uma missão que os cabras tá lá atirando neles, ele não vai entregar. A gente está na igreja e a criançada chegou, e aí é difícil. A gente já vai encerrar. Pede para ficar ali fora rapidinho. Não, agora não. Pede para ficar ali fora as crianças rapidinho. Já estamos encerrando já, 5 minutinhos. A gente não vai entregar flores para ele, a gente tem que revidar. Nesse exato momento onde tomba algum deles. Não é isso, pastor? É verdade. E sendo que nós fizemos isso, eu sei que depois nós temos que pedir perdão a Deus. Temos que, mesmo no devido serviço, a gente tem que pedir perdão a Deus porque nós somos cristãos. Mas não tem esse negócio de a gente não vai morrer porque sabe que o meliante está do lado de lá. Agora, se a gente puder prender ele, isso é muito importante. Mas tem hora que não tem como. É verdade. Não tem como. Tude, diz aí. Primeiro a gente tem que diferenciar muito bem o matar do assassinar. Isso. E isso tem que ficar bem claro. Quando Deus escreve lá, né? Manda Moisés escrever lá em Êxodo 20. Os 10 mandamentos, não matarás. Sexto mandamento, não matarás. Sexto mandamento, na verdade, lá no original, é não assassinarás.
Porque depois você vai ver Josué cumprindo missões que vai dizimar uma cidade, vai matar homens e mulheres. O próprio Moisés matou do povo a fio da espada quando desceram lá, que fizeram aquele bezerro de ouro. E é uma questão bem interessante da gente estar tratando no meio evangélico, porque existe algumas pessoas que entendem que por você ser cristão você não pode portar arma. E para título de curiosidade, existe algumas classificações da arma, né? Quanto ao porte, quanto ao tipo, Isso. quanto ao princípio de funcionamento. Então, O emprego. quanto ao emprego, o emprego do fuzil ele é individual, Isso. uma metralhadora é coletiva. A arma curta, individual, é para se proteger. É de porte portátil. De porte portátil, quer dizer, levar no coldre. Então, às vezes, para você cumprir uma missão, você não vai para matar alguém. Você vai para se defender caso haja lá um inimigo, uma reação ali para você. E você vai ter que passar, às vezes, por determinadas situações que a gente treinou a exaustão no processo de treinamento, aquela fase a gente chama de processo seletivo, né? Muita gente dá o nome, mas nem todos vão. Existe uma exigência, um desempenho que a gente cobra. E às vezes a gente tinha que passar em determinada situação que tinha uma esquina e poderia ter ali um meliante, bandido, e a gente ia na área de conflito armado, e a gente não sabia o que ia encontrar lá. Então verdade. a gente se preparava para tudo. Mas da mesma maneira que eu levava a arma, a munição real, a gente levava também armamento, a palavra, e tinha aquele que a gente chama de menos letal, bala de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogêneo, às vezes só de efeito moral, luz e som. Tudo a gente faz como você bem falou, né? Existe o uso gradual da força, existe a questão da proporcionalidade. Se tem um garoto lá, um rapaz, uma mulher me dando badogada, estilingue, né? Com estilingue, eu não vou dar um tiro de fuzil. É claro que não. Então, tudo isso tem regras. E o que é o principal, acho que como a gente central ali como evangélico, você está nesse meio, é que você não está indo para matar. Quando a gente entrava lá na capela, lá no Haiti, tinha assim, Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E a gente estava lá para contribuir pela paz, mas eu estava armado. Exatamente. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. O Brasil, a gente teve uma palestra lá sobre a Amazônia Azul. Uhum. A parte da Amazônia Azul é tudo de água que a gente tem, que é bem maior do que a Amazônia Verde, né? 4,5 milhões de quilômetros quadrados contra 3,5 milhões de quilômetros quadrados. E a nossa riqueza é tremenda. Tremenda. O que a ONU preconiza é que existem tratados internacionais, então tudo que for produzido ou descoberto na superfície marinha, na plataforma continental, lá embaixo do mar, se está em terra brasileira, é nosso. Então, de 200 milhas, né? 200 milhas. E se for águas internacionais, quem achar é o dono, né? Isso. Mas se você parte do princípio que toda riqueza gera cobiça, se você tem um carro, você tem que ter um seguro do carro. Uhum. Se você tem uma casa bonita, você tem que botar um alarme, você tem que botar uma trava eletrônica, você tem coisas que te defendam. O brasileiro não pode ficar à mercê de, vamos dizer assim, de todo mundo entrar e meter a mão, porque o que está aqui é nosso. O Brasil é meu, o Brasil é seu. Então, o pessoal não tem noção de como que os olhos estão engordando para a nossa nação. Com certeza. Verdade. Com certeza. Mais de 90% da economia brasileira passa pelo mar. É muito dinheiro. Não existe cerca, muro que divida daqui para cá, é meu, daqui para cá é seu. Então tem que tomar conta, precisa de gente. E aí tem esses homens do mar aí que fazem essa... É verdade, a patrulha. essa Bom, gente, vamos contextualizar isso aqui com a palavra lá em Romanos 13, verso 1. Eu vou ler aqui com vocês assim, ó. Todo homem esteja sujeito à autoridade de superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então a autoridade ela traz a espada, né? Livro de Romanos, escrito por o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, uma igreja onde estava acostumada com o militarismo, né? Onde predominava muito essa questão do militarismo, que tanto que Roma ela estava dominando muitos lugares da terra, né? Então Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo, olha, não é para temer a autoridade. Então a gente não precisa temer a polícia, né? A gente não precisa temer os quartéis, a gente não precisa temer a marinha, o exército, a aeronáutica. Não, a pessoa que anda na linha, ela não tem nada que temer. Quem vai temer? Aquele que anda fora da linha. E aquele que anda fora da linha, a autoridade vai levar a espada. A espada é a arma, né? Pedro mesmo, eu costumo dizer aqui, o pessoal fala, o Pedro não estava armado. Estava com Jesus ali, mas estava armado. É porque na época era uma espada, ele não tinha um 38, não tinha uma pistola, não tinha um fuzil. Mas ele estava armado, tanto que quando chegam os soldados romanos lá, né, para descobrir quem era Jesus e levar Jesus, o que ele faz? Ele arranca, tira a pistola do coldre e parte para cima, né? Ou seja, ele arranca a espada, desembainha a espada e corta a orelha de Malco. Aí Jesus vai repreender ele, dizer, olha, não é por aí, não é por força, né? Não é por violência, não é assim que eu vou trabalhar, não é assim que eu vou agir. Então era necessário que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Mas a gente vê um Pedro ainda não convertido. Então Pedro que vai ali querer resolver aquilo ali com a força. Né? Não adianta a gente querer resolver com a força, a gente tem que resolver com a paz, com o amor, né? Ser um pacificador, né? Como vocês foram lá no Haiti, como a polícia tem sido todo dia aí na rua, né? Sendo um pacificador, né? Procurando, como você falou, nós somos médicos, nós somos psicólogos, né? É muito interessante isso. Eu já vi, né, policial militar fazer parto, né? Já vi policial militar, né, às vezes pela situação, claro que tem alguém lá que é preparado, psicólogo, para conversar com quem quer se suicidar, mas às vezes não dá tempo do cara chegar. Exato. E aí quem está lá é o soldado, é o sargento, o cara que às vezes não tem nenhuma qualificação, né, acadêmica nisso, mas o que fala é o sentimento. O cara vai lá, ô meu irmão, peraí, vamos conversar aqui e tal. E muitas vezes consegue resolver, né? Na verdade, então são heróis, né? A nossa polícia são os nossos heróis. Beleza, gente? As Forças Armadas, né? Ela tem a sua importância e fique você atento, meu irmão, porque a gente paga seguro do carro e às vezes passa a vida toda sem usar. Mas no dia que tem um sinistro, a gente aciona o seguro e ele resolve. Então as Forças Armadas é o seguro que o Brasil está pagando. Agora, na hora que pega para capar, é a gente que põe a cara a tapa. E outra coisa, né, muitas vezes somos utilizados em muitas outras situações, né, como intervenção que houve no Rio de Janeiro. A garantia, né, da lei da ordem. Exatamente, a LOA, né, a garantia da lei da ordem. Muitas vezes, epidemia, né, do Aedes aegypti, né, os militares foram para a rua para poder também ajudar. E agora na pandemia também, né, muita gente foi para Manaus, né, fazendo esse trabalho lá, cuidando das pessoas. Então, ou seja, tudo aquilo que o Brasil precisa e que recorre, né, ao Ministério da Defesa, eu nunca vi ninguém dar nega, ninguém dizer não. Seja para matar mosquito, não? Seja para ir para o Haiti, seja para montar hospital de campanha, como o Exército, a Marinha, os fuzileiros navais montaram, né, muito. Seja pegar o avião da FAB para buscar material, suprimento, oxigênio. Gente, o Brasil está aqui e nós estamos aqui para servi-lo. Então, assim, não teme a autoridade. Ou seja, se você não teme a autoridade, você quer, né, se você chegar agora ali no segundo destino naval, ou na base naval, ou no fuzileiro naval, e tentar invadir lá, você não vai receber flores. Com certeza. Entendeu? Na verdade, infelizmente, quem estiver lá, né, espero que não seja eu, mas se eu estiver lá do outro lado, eu vou ser obrigado a cumprir aquilo que me determina. Exato. Né? Se vocês não sabem, gente, um militar, quando ele tem que usar a força, né, quando ele tem que dar um tiro, né, e alvejar alguém, seja algo letal ou não, ele, naquele momento ali que ocorre aquela situação, ele é levado, né, para uma audiência. E nessa audiência, né, se não me engano, acho que se chama audiência de custódia, não sei,
esqueci o nome agora, ele é levado para uma audiência, tem um juiz militar de plantão, ele é levado lá e aí é narrado os fatos. O que aconteceu? Aí vai lá, olha, foi isso. Como é que você reagiu? Eu reagi assim, pega a norma, tá dentro da norma? Tá liberado, pode ir para casa. Se ele foi... Se fugiu da legalidade, né? Se fugiu daquilo que preconiza ali a lei, ele é preso. Com certeza. Ele fica preso respondendo o processo. Então, inclusive foi uma situação que tentaram mudar agora, né? Nessas mudanças de lei tentaram mudar isso, né? Eu até eu era para ter anotado, mas esqueci o nome da... se alguém de casa lembrar aí, pode colocar. Alguém quiser lembrar aí, que estiver aqui assistindo, né? Para exatamente isso, porque os militares, às vezes, né, principalmente o policial, às vezes ele ficava numa situação muito difícil para reagir, porque qualquer coisa que ele reagia, ele acabava sendo preso. Né? Então, assim, trocando tiro com humilhante lá, né, de uma facção. Poxa, mas deu um tiro de fuzil na cabeça do cara? Não, isso aí o cara chega lá, o juiz, não, isso aqui foi demais, pô, acertou a cabeça do cara, era pra ter acertado o dedão do pé. Aí tu, pô, meu irmão, como é que eu vou mirar? É isso que eu falo, tinha que pegar um cara desse, botar lá no meio do confronto, sente aqui como é que é isso aqui, ó. Como é que funciona? Pode falar, Jorge. Porque a adrenalina é demais. Sexta-feira agora, foi sexta-feira? Não, que dia é hoje? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Ontem, terça-feira, eu estava fazendo exercício de tiro. E foi muito bacana, porque a gente, apesar de a gente não ter tiro na carreira, como os fuzileiros, né, mas a gente faz o tiro lá, né, e muitas vezes é estático. E dessa vez, o cara veio com uma mentalidade nova, e em vez de fazer aquele tiro estático, ele fez em movimento, óbvio movimento. Exatamente, em movimento. E bacana, assim, para o que você sentir, olha, se você tiver que dar tiro, você não vai ficar parado. Então ele fez a gente correndo de costas, né, correndo de costas e, né, para defender, buscando ali, né, o abrigo e tal, e fez todos esses movimentos. Isso foi muito bacana pro pessoal, porque apesar de a gente não estar com um policial ali direto, né, nessa vivência ali de corpo a corpo e tal, que isso aí vocês têm que estar babilaca mesmo, porque vai enfrentar. Né, a gente muitas vezes vai lá naquele tiro de carreira, né? Chega, senta ali, é parado, respira, né? Aponta, né? E quando não pega pra capar, nem assim. Não tem como né? fazer isso. E aí, como a mentalidade tá mudando, né? O instrutor chegou lá e falou, não, meu irmão, ó, mudou muita coisa, agora não vai ser mais parado não, vambora. Vai ser pra cima, muda o alvo, faz movimento, vai de costas, corre, atira e pá. E foi muito bacana. E tem muitas vezes que tem um policial Trava. Não, e aí, o que deu lá de nega de munição, e aí o cara tem que ter maior frieza na hora de poder tirar... chama de resolver a panha ali. Exatamente. Né? E aí, quer dizer, se você não está preparado, meu irmão, na hora que dá o pega pra capar, você trava. Se a pistola travar, você não souber resolver a situação, você vai ser passado. Então, por isso que é necessário haver o treinamento mesmo. É verdade. Entendeu? E é importante salientar que esses treinos não é pra gente ficar adestrado em revidar, né? É mais pra questão de errar o mínimo possível para preservar a vida de quem até tá adentrando ao quartel. É a responsabilidade, porque quem tá tirando de lá pra cá não quer nem saber quem tá atrás de você. Ele bota na tua direção, não tá nem olhando. Muitas vezes tá até virando pro outro lado. O militar não, ele tem responsabilidade. Exato. Ele sabe que atrás do miliante tem uma família. Isso. Tem uma criança. Né, tem um carro passando, então ele vai pensar, ele tem que pensar nisso, ele tem essa responsabilidade, porque se ele der um tiro no milhante, não acertar um milhante, acertar um pai de família, ele tá lascado. Muito. E a lei não perdoa não tem esse negócio, não, mas foi porque eu tava ali, eu não vi na hora, não tem perdão. É verdade ou não é? Verdade. Bom, gente, a gente já tá extrapolando o horário, preciso terminar hoje, mas muito bacana, vamos marcar outro dia aí pra gente dar continuidade, né? Não? Com certeza. Apertado o horário. O horário é apertado. Mas se despede aí, Jorjão. Já tem criança no recinto. Vem cá, Miguel, vem. Vem aqui. Vem, Miguel. Glória a Deus. Só graça. Então, gente, muito obrigado aí por você estar com a gente. Coloca seus comentários aí. Você pode não concordar com a gente, tem todo o direito de não concordar. Mas se você concorda também, coloque que você concorda e bacana. Faz seu comentário, compartilhe.
né, para essa meninada aí que está fazendo prova para polícia, para o bombeiro, né, para fuzileiro naval, né, para marinha de gola. Aí, ó, já está escrito aí. É importante falar também, pastor, que para todo cristão, seja ele evangélico ou não, ou seja ele militar ou não, nosso alvo é o céu. É verdade. Então, como você falou, foi pastor lá no Poit, na Ilha da Trindade. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para muitos lá no Haiti. Tremendo. No meu trabalho, durante o meu serviço, a gente tem outras experiências muito bacanas para contar. Tem muita coisa. Muita coisa que 20 anos de marinha, acontece, a gente 27, vai lembrando, né? Aqui. Mas assim, o alvo é o céu. Alvo é o céu. E não é tirar a vida de ninguém, não é matar ninguém. Porque a gente tem que botar na mente que éramos pecadores e alguém morreu por nós. É verdade. Nós temos, inclusive, um trabalho de capelania muito maravilhoso dentro dos quartéis. Ótimo. Né? Temos um capelão, seja padre, às vezes é pastor. Eu mesmo agora eu tinha uma arma, eu disse assim, para que eu quero arma? Já não estava na reserva? Não, ainda estava na ativa. Ah, estava na ativa. Aí Deus tocou no meu coração que eu tinha que vender minha arma, porque como é que eu vou confiar em Deus? Como é que eu vou confiar em Deus se eu estou armado? Eu digo, não, vou ter que vender minha arma porque eu vou para minha reserva, não quero andar armado. É verdade. Vendi minha arma porque a gente, quando se entrega para o Senhor, a gente tem que ter confiança nele. Não é andar, vir para o culto armado. Eu sei que tem muitos colegas que discordam disso de mim. Né? Ele fala, não, você ainda é PM. Sim, eu sou PM, mas eu sou filho de Deus. Eu sei que ele me protege em todo local. É verdade. Aí é uma questão mesmo de convencimento, da sua cabeça. Se Deus falou contigo, o que você vai fazer? Exatamente. Eu já pensei várias vezes de comprar, nunca comprei. Não tenho, se eu precisar comprar, tem toda a legalidade, porte e tudo mais, né? Já pela Constituição e tudo mais, mas graças a Deus nunca precisei. E eu acho que também se eu comprar é o seguinte, meu irmão, quando é uma questão de filosofia. Você pôs uma arma na cintura, você tem que pensar 10 vezes, 20 vezes, você já não pode mais andar tranquilo, porque você já viu um carro se aproximando, um motoqueiro se aproximando, você já vai ter aquela outra reação, diferente quando você não está armado, você não está nem aí. Exato. Né? Às vezes você até pega de bobeira, né, assaltado de bobeira, porque você estava com a cabeça de todo mundo, você pôs uma arma na cintura, a sua cabeça tem que ser outra. Né? Não pode ser mais a mesma, porque se você for um humilhante, né, for te assaltar, ele te encontrar armado, já era. Perdão. E aí você com uma arma na cintura, você é obrigado a reagir, mesmo não querendo reagir. Então, meu irmão, é melhor que não ande. Isso aí. Entendeu? Mas quem quer andar também, que fique à vontade, agora seja dentro da legalidade, né? Se você é um civil, eu quero ter armamento, meu irmão, pior do que tirar uma carteira de habilitação. Mas pode lá tentar a sorte, gastar seu dinheiro, né? Exame psicológico, aula de tiro... um monte de coisa que você tem que fazer. O armamento que é caro, muito caro o armamento. E quando vê esse negócio aí da lei do desarmamento, né? O pessoal, todo mundo vai ter arma. Eu falei, meu irmão, a minoria vai ter. Isso aí. Entendeu? Porque é caro. É muito caro para ter. Entendeu? Então, uma pistola hoje custa em torno de 5 mil reais. 4 mil e pouco, 5 mil reais. Entendeu? Fora a munição, manutenção. Exatamente. Né? Para o civil, que é pior ainda, porque a gente militar ainda tem, né, consegue tirar lá o porte com mais facilidade, porque nós estamos no exercício da função, nós já portamos diariamente isso plano de serviço, né? E já temos os treinamentos. Agora o civil não, ele tem que passar por treinamento, ele tem que fazer exame psicológico, ele tem que fazer aula de tiro, tem que se afiliar a um clube, quer dizer, não é coisa para qualquer um não. Entendeu? É coisa para quem tem bala na agulha. Exatamente. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Tuti, valeu mesmo, que Deus abençoe poderosamente. Jorge também, muito obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos fechar agora com chave de ouro. Deu um cheiro aqui, ó. Tá bom, gente? Shalom, Deus abençoe. Graça e paz. E aí, top, né? Muito bom. Rapaz.